Você reparou que os carros da Renault perderam o apelo que já tiveram aqui no Brasil? A montadora francesa demorou um tempo para entender o consumidor brasileiro e achar o portfólio certo, mas quando achou, vendeu muito. Sandero, Logan, Duster, o Kwid é mais polêmico, eu sei. Só que esses anos de glória da Renault por aqui já ficaram para trás, e tem um tempo, viu? Essa década dourada da Renault foi entre 2010 e 2019. Desde então rolou aquela fuga cinematográfica do ACO, o Carlos Ghosn, lembra? A pandemia também bagunçou a indústria, o portfólio envelheceu e as montadoras chinesas vieram com tudo. A Renault tá no divã agora, reconhecendo as suas fragilidades, repensando antigos relacionamentos, tentando novas alianças. Neste Spotlight eu vou esquadrinhar essa busca da Renault por uma nova identidade, os grandes acertos, os erros que ela gostaria de esquecer e a realidade, que é sempre mais difícil do que a gente gostaria que fosse, né? Antes da sessão começar, não esquece de seguir o Invest News. A Renault chegou ao Brasil mesmo pelas mãos da Caoa, que foi representante da empresa francesa por aqui no começo da década de 90. A Caoa basicamente importava os carros e era responsável pela estratégia de vendas. Um dos ícones daquela época era o Renault Twingo, lembra dele? O trabalho da Caoa com a marca Renault foi bem sucedido por aqui, tanto que a Renault decidiu estabelecer uma subsidiária e montar uma fábrica aqui no Brasil. Claro, deu a maior treta com a Caoa e tal, mas aconteceu. A Renault inaugurou a sua fábrica em São José dos Pinhais no finzinho de 98 e começou a produzir ali a minivan Scenic e o compacto Clio. Mas não deu muito certo não. A competição com outras montadoras que já tinham portfólios robustos e bem adaptados ao mercado nacional foi feroz. A Renault tinha uma ideia de vender aqui os carros que faziam sucesso na França, mas eles eram substancialmente mais caros que os concorrentes diretos. Isso criou uma imagem ruim para a Renault, de uma marca nariz empinado, com pós-venda e peças caras e valor de revenda também ruim. A virada veio mesmo nos anos 2000. A Renault trocou o sotaque francês pela alma romena da Dacia. Essa marca do leste europeu foi comprada pela Renault em 99 e era conhecida por desenvolver carros baratos, de manutenção baixa, que caberiam no bolso e no gosto do consumidor brasileiro, embora eles fossem meio feinhos aos olhos de alguns. Vieram da plataforma Dacia alguns dos maiores sucessos da Renault no Brasil, o Logan e o Sandero em 2007 e o Duster em 2011. Esses carros ganharam fama de baixo custo e mecânica confiável. Eles compartilhavam peças entre si, o que também baixava os custos para a Renault e garantia margens mais gordas. A Renault do Brasil chegou a ser o segundo maior faturamento e o maior lucro da Renault mundial por 2 ou 3 anos, segundo especialistas do setor com quem eu conversei. As vendas anuais passaram de menos de 50 mil unidades em 2005 para 240 mil unidades em 2019. Aliás, 2019 foi o melhor ano da história da Renault no Brasil. Com essas vendas, ela fechou o ano com 9% de participação no mercado automotivo brasileiro e chegou ao 4º lugar no ranking, só atrás da trinca de ferro, que naquele ano foi por ordem GM, Volks e Fiat. Mas calma, nada de idealizar o passado. Vamos aos percalços então. Bom, eu citei aqui o Carlos Ghosn, né? Ele foi o grande arquiteto da aliança que a Renault firmou com a Nissan em 99, que gerou um grande corte de custos e ajudou muito a empresa. A Mitsubishi entrou na aliança em 2016 e em 2017 o grupo se tornou o maior fabricante de automóveis leves do mundo. O Ghosn, que aliás é brasileiro e tem cidadania francesa e libanesa, levou a Renault aos seus melhores anos. Ele liderou a companhia numa passagem difícil, de deixar de ser uma estatal francesa para se tornar uma montadora global. Além da aliança com a Nissan e a Mitsubishi, ele também comandou a compra da Dacia e fez da Renault uma das pioneiras em veículos elétricos. O Zoe foi lançado em 2012, o Nissan Leaf em 2010. Só que a carreira do Carlos Ghosn desmoronou no fim de 2018, quando ele foi acusado de má conduta financeira, incluindo subnotificação da remuneração e uso de ativos da empresa para benefício pessoal. Ele foi demitido, processado e chegou a ser preso em Tóquio. Enquanto ele esperava pelo julgamento, ele protagonizou aquela fuga para o Líbano dentro de uma caixa, que virou até documentário da Netflix. O ex-chefe da Renault Nissan saiu do Japão e fugiu para o Líbano. Ele era um bom líder. Brilhante. Esse escândalo abalou a aliança Renault-Nissan.
O pai daquilo tudo tinha ido embora para nunca mais voltar. Aí surgiram brigas internas, críticas à gestão do Ghosn, os prejuízos começaram a acontecer e aí veio 2020. Já são 8 os casos confirmados do novo coronavírus no Brasil. O italiano Luca De Mel assumiu como CEO global em meio à pandemia, que bagunçou as cadeias produtivas e derrubou as vendas. Ele lançou um plano de salvação da Renault, o Renaulution. Sim, ele escolheu esse nome mesmo. O plano incluiu uma baita diminuída na participação que a Renault tinha na Nissan, também a redução de dívidas e a mudança do portfólio. Se o modelo vendia muito, mas já não era tão rentável, ele tinha de ser descontinuado. O Luca De Mel também focou em modelos elétricos e costurou uma nova aliança, dessa vez com a chinesa Geely, e eu já vou falar mais sobre esse novo relacionamento. Enquanto tudo isso acontecia na Renault Mundial, o portfólio da Renault Brasil estava envelhecendo. Os carros da montadora foram perdendo apelo entre os consumidores, enquanto concorrentes como a coreana Hyundai começaram a acertar no cardápio. O quarto lugar no ranking passou a ser disputado unidade a unidade pela Hyundai e pela Toyota. A Renault nunca mais conseguiu ficar perto do pódio. E se você der uma olhada no ranking das montadoras que mais emplacaram automóveis neste ano de 2025, ou seja, sem incluir os comerciais leves, que são tipo picape, furgão, você vai ver que a Renault está em 9º lugar, atrás de Volkswagen, Fiat, GM, Hyundai, Toyota, Jeep, Honda e BYD. Eu falei com o Cássio Pagliarini, que é consultor da Bright Consulting e foi diretor de marketing na Renault Brasil entre 2006 e 2010. Ele disse que 71% do que a Renault vendeu por aqui entre janeiro e julho deste ano foram as chamadas vendas diretas. São aquelas feitas da montadora para o cliente final, sem passar pela rede tradicional de concessionárias, tipo vendas para governos, PCD, taxistas. 71%. E ele estima que metade desse volume vai para locadoras, o que é um problema para a Renault, já que isso significa vender com margens menores e num prazo bem curto lotar o mercado de usados, o que desvaloriza o modelo e afasta compradores pessoa física. Dizendo de outra forma, o consumidor comum não está muito interessado em comprar a Renault. E a estratégia comercial voltada para frotista, a comunicação meio tímida e o portfólio limitado são evidências da crise de identidade que a marca está enfrentando. A Renault precisa decidir e rápido se quer continuar sendo só uma opção racional ou se tem a ambição de voltar a despertar desejo. Essa encruzilhada não é só brasileira, tá? A montadora está passando por uma reestruturação global profunda. No centro dessa virada estão 3 nomes que parecem saídos de uma holding de investimentos: Ampere, Horse e Geely. A Ampere é a aposta da Renault para manter relevância na Europa. Trata-se de uma empresa independente, criada para desenvolver e vender veículos 100% elétricos e sistemas inteligentes, com foco em software e novas baterias. É da Ampere que nascem os futuros Renault 5, Twingo e Scenic elétricos, e onde a Nissan também já encomendou seu próximo compacto a bateria. Enquanto isso, a Horse nasce de uma costura com uma nova aliança. É uma joint venture entre Renault, Geely e até a Mercedes-Benz, que foi criada para desenvolver veículos híbridos e motores de combustão mais eficientes. A ideia aqui é usar a escala global para reduzir os custos e acelerar o tempo de resposta diante das mudanças do setor automotivo. E por falar em escala, é com a Geely, uma das gigantes chinesas da mobilidade, que a Renault mais se aproxima de um novo fôlego para mercados emergentes, como o Brasil. A colaboração inclui o uso da plataforma da Geely para lançar SUVs híbridos e elétricos na América Latina, com produção local na fábrica de São José dos Pinhais. Isso permitiria à Renault ocupar a capacidade ociosa, evitar tarifas de importação e ainda ajudar a Geely a construir a sua rede de concessionárias por aqui, com sinergia com a da própria Renault. No Brasil, essa nova fase é conduzida por Ariel Montenegro, que tenta reposicionar a marca para além da estratégia de preço baixo. A ideia é usar produtos mais caros, como o Kardian e o Boreal, para voltar a ocupar a cabeça dos amantes e compradores de carros. Eu fiquei várias semanas tentando falar com algum representante da Renault Brasil, mas eles não deram bola. O mercado hoje é bem mais disputado do que era nos anos dourados da Renault aqui no Brasil. No varejo, que é onde se mede o desejo de marca, o resultado da Renault continua tímido. Olhando para essa lista aqui, que considera o acumulado de 2025 até o mês de julho, o Kardian está em 24º e é o Renault mais bem colocado, tá?
Vende menos que Tiggo 7 e 8, menos que a Haval H6, Dolphin Mini e muito menos que os concorrentes diretos Nivus, Pulse, Tracker e Kicks. Num mercado tão disputado, onde até as chinesas mais recentes estão cheias de proposta e personalidade, não dá mais para ser genérica. A Renault tem plano, tem produto e tem capacidade industrial. O que está tentando redescobrir agora é como transformar tudo isso em relevância.